gravado para sempre no canal do YouTube do Clube de Ficcionistas, todas as coisas que aconteceram e estão acontecendo nessa casa. Então, vamos começar agora a mesa Ruínas Interiores, a literatura entre os laços, as rupturas familiares, com Roberto Soares, Lara Rage, Lara Rage, Rani Saraiva, Rani, pô, eu não acerto uma. Rani Saraiva e Márcio Blanco Cava. O seu acertei. Então vamos lá. Roberto Soares é formado em Ciências Sociais, Geografia e Pedagogia. É professor da Rede Municipal de São Paulo. Tem diversos contos publicados em coletâneas e antologias e Desaviso, publicado pela Reformatória em 2025. É o seu romance de estreia. Lara Rage é jornalista e mestre em políticas de comunicação pela Universidade de Brasília, UNB. Trabalha como repórter na agência de notícias da Câmara dos Deputados. É coautora do livro Paura, um mergulho na síndrome do pânico, 2018, e Eu Não Disse, Cachalote 2024, que é o seu primeiro livro de ficção. Rani Saraiva é escritora, graduada em Letras, Inglês Literaturas, e mestre em Literatura, Cultura e Contemporaneidade. Publicou um livro infantil com apoio da Lei Aldir Blanc e já realizou experimentações juvenis em publicações independentes. É autora de Ainda Me Faltam Dias, Cachalote 2025, fresquinho, lançamento. Márcio Blanco Cava nasceu em Lagoa Seca, bairro rural de Cafelândia, no interior de São Paulo. É jornalista e escritor, atuou como repórter, editor e diretor de redação em diversos veículos e mídias. Dedica-se à literatura desde 2002, quando lançou seu primeiro romance, Parábola. É isso? Parábola? Parabala. A partir de então, publicou Desrumo 2010. Vou falar errado de novo. Não, Pater 2012. Na Pele dos Meninos 2014, Estado Bruto 2017 e Delação 2019. Além dos e-books Pretinha Cheia de Si 2020 e o juvenil Falar de Fantasmas 2024. Pela Miriveja, lançou em 2022 Cidade das Estátuas. Exame de Sangue é seu 10º livro. Boa mesa para vocês, boa mesa para vocês. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Eu queria agradecer a presença de todos nesse domingo, né? Um domingo de sol bonito. E a gente está falando tanto sobre leitura, né? Sobre literatura estar nas redes. E eu acho muito bacana que eu vejo as casas sempre cheias para essa escuta atenta sobre as falas e as vivências, e principalmente escuta sobre os livros, né? Então, eu queria abrir a nossa mesa lendo um trechinho de um livro. E, ao longo do nosso bate-papo, eu vou ler um trechinho de cada livro da gente, né? Para conhecer um pouquinho a escrita de vocês, para vocês escutarem também a forma como cada um escreve, enfim, e entender um pouco das histórias, tá bom? Então, eu vou começar lendo um trechinho do livro do Roberto, que é Desaviso, né? E, a partir daí, a gente vai bater um papo, pode ser? Quando o pai chegava bêbado, a mãe nos trancava no quarto escuro. Se minha irmã tinha medo de sair enquanto ele não dormisse, o meu pavor era a escuridão. Nossos monstros habitavam mundos diferentes. Numa noite, o pai bateu na porta, chamando o nome dela. Dias depois, ela me deu um sino em miniatura. Era para que eu sempre tocasse pertinho do ouvido quando o pai a carregasse do quarto. Assim eu esqueceria o medo e ela, lá com ele, ficaria bem quietinha tentando ouvir o sino. Qual foi nossa época mais triste? Pergunto, com o ouvido dela colado nas minhas costas. E aumentando o tom de voz, continuo. Colocou canela nos bolinhos? Eu acho interessante assim, que após a leitura dos livros dos três, eu pude perceber que os nossos livros falam muito sobre ruínas das relações familiares, mas principalmente sobre a ruína da figura paterna.
Então, assim, cada um dos livros, de alguma forma, trata essa paternidade muito corroída, né. Então eu queria entender com vocês, por que vocês decidiram abordar a figura masculina fragmentada, que dilacera os outros, assim? Por que a escolha da figura paterna e não uma outra figura dentro das relações familiares? E aí para todos, porque todos têm um pai aí bem presente, né. Quer começar? Pode ser. Bom dia. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos da Casa Pagã. Eu pensei, na verdade, a figura do pai na composição do livro nem era tão mais importante, porque eu comecei o livro pelo filho. E é um livro que ele vai destrinchar em primeira pessoa toda essa família, cada um deles formados. A família é formada por pai, mãe, filho e filha, que eu não nomeio. E aí eu havia começado o livro pelo filho, até mesmo com um exercício de escrita, e depois eu resolvi fazer um romance, porque o Marcelo havia me perguntado se eu que num curso se eu tinha uma proposta de romance, e eu menti. Falei, tenho sim. E então eu decidi fazer um pai, e depois uma mãe e uma filha. E, e ao longo da escrita eu percebi que o pai foi tomando conta do livro. A figura do pai foi tomando conta. Eu deixei sem nomeá-los porque, a princípio, me pareceu que não se tratava de uma família específica, mas talvez sociologicamente uma situação que envolve várias famílias do país. Então, esse pai talvez seja pai de muita gente no país. A filha, a mesma coisa, a mãe, a mesma coisa, e, obviamente, o filho. E esse pai, o livro, deixo só uma pista de um período em que ela acontece, e esse período me pareceu que a figura do pai era muito constante e meio que normal, quase que muitas das famílias tinham essa figura do pai dentro de uma realidade de patriarcado. Não, obviamente que isso não mudou tanto, mas a gente teve algumas mudanças, obviamente, mas é uma figura do pai que é bem execrável no início e depois vai tendo nuances ao decorrer do livro, mas me pareceu que era um pai constante nas famílias brasileiras. Bom dia, obrigado aos heróicos presentes, né? Domingo, 9 da manhã. Mas obrigado à Casa Pagana, ao meu editor, o João Correia Filho. Quando ele me disse que eu faria parte dessa mesa, eu fiquei bastante feliz, porque realmente, como a Rani disse, né? O livro também segue um pouco, quer dizer, é uma das principais linhas, né? Do romance, que é um romance que não é só ficção, né? Tudo praticamente real, né? Eu peguei a história, o meu pai, esse pai que está aí do protagonista é o meu mesmo, e realmente, como o Roberto disse, há essa coisa da paternidade, né? Mas quando eu comecei a escrever, né? Eu pensava em fazer algo experimental, né? Trabalhando com a própria linguagem. O principal para mim seria conversar com a literatura, né? Ver o quanto é possível você desafiar alguns limites, né? Da própria literatura, da ficção, né? A partir do momento em que você começa a escrever, obviamente, alguns personagens podem tomar frente, podem crescer, podem diminuir, né? Isso é normal em romances, em literatura. Então, o meu pai, nesse livro, ele assume, né, uma das linhas aí, ele assume, né, um dos principais personagens, porque o protagonista tenta escrever um romance
e ele não consegue, né? Ele tem uma espécie de bloqueio, então ele vai buscando, tentando encontrar um caminho dentro da literatura para que ele possa desenvolver esse romance, né? Que eu acho que é aliás, um exercício que muitos escritores passam, né? Por essa barreira, digamos assim, ou por esse desafio, né? Por esse obstáculo, né? Que é chegar, né, ao ponto de você pensar, bom, esse romance realmente, essa proposta pode realmente virar um romance, né? Porque muitas vezes você tem lá, eu mesmo sou assim, né? Eu inicio vários textos, né? Às vezes eu chego lá na página 200 e desisto, porque não virou, não foi para frente, né? Não está caminhando de maneira a entregar nada, né? Então, esse aspecto, né, do desenvolvimento do romance, né, foi a primeira proposta, né, de discutir isso no próprio livro, né, fazer um exercício de não só ficcionar, de não só escrever, né, ficção, mas também de discutir a própria linguagem da ficção, né, o que você pode buscar, o que você pode desafiar, digamos assim, né? E aí, obviamente, que tem várias vertentes no romance. Uma delas, como eu disse, é a questão realmente paterna. Você perguntou, né, por que a escolha do pai, né? E, na verdade, a minha mãe também faz parte bastante do livro, só que realmente o que me pega na minha vida é a minha relação com meu pai, né? Então, essa relação foi uma relação que a gente está falando de ruínas, né, de rupturas, né? E nem todas as rupturas elas acontecem agressivamente, através de violências, através de coisas cruciais, né, que te arrebentam emocionalmente, etc. E tal. Tem muitas rupturas que elas vão se desenvolvendo aos poucos e talvez elas sejam até mais doloridas, porque elas nunca explodem, né? Na verdade, ela implode e você fica com aquilo praticamente para sempre. Então, depois de, sei lá, 40 e tantos anos, eu ainda não consigo entender essa relação, né? Por que eu tantas vezes me desentendi com meu pai, porque tantas vezes, né, adolescente, né, chegava até a desejar assim que ele desaparecesse, né? Então essa é uma busca, né, dessa resposta que eu ainda não encontrei, né? Mesmo depois de tanto tempo, é uma das principais vertentes do livro, como disse a Rani, no sentido de você tentar entender, né, compreender, porque eu acho que literatura é você vasculhar os sonhos do mundo, né, uma grande sonda que vai numa profundidade impensável, né, para vasculhar o mundo, né, os sonhos do mundo, e você é o mundo, né? Eu acho que o seu mundo é diferente do meu, né? O meu é um mundo, o seu é outro, cada um tem o seu mundo, né? Então, é mais ou menos isso aí para começar, né? Essa impressão, né, em relação à questão da paternidade. Não foi nenhuma escolha assim de, olha, vou fazer só sobre isso, né? Isso acabou entrando e, como eu disse, é uma questão realmente não resolvida. Meu pai já morreu há 30 anos, né? Que eu não resolvi isso em vida, e eu acho até que não vai ser resolvido, essa ruína vai permanecer. Bom dia, gente. Obrigada pela presença, sobreviventes, guerreiros. Eu achei interessante como você terminou sua fala, porque eu acho que tem sempre uma pergunta que interroga a gente, né? Um mistério, a gente escreve sobre o que a gente desconhece e quer entender, né? E eu acho que uma questão que me interrogava, que perpassava a minha vida quando eu comecei a querer escrever ficção, né? Sou jornalista de formação, comecei a querer escrever ficção tem uns 5 anos. Primeiro foi a solidão materna. Não foi a figura do pai dessa família que eu abordo no livro, mas era um sentimento da ausência, ou devastação provocada por um pai numa família.
E eu acho que a grande pergunta que me interrogava era como eu, uma mulher feminista desde os 12 anos de idade, vim parar numa situação que é uma situação de violência, é uma situação de estar isso, de uma solidão materna mesmo, né? De estar criando meus filhos sozinha, porque meu livro é um livro de contos, mas são contos interligados, que vai como um caleidoscópio passando sobre as diferentes óticas assim de membros da mesma família. E ele começa de uma forma meio pesada, ele começa com um suicídio, o suicídio do pai dessa família. Mas esse foi o último conto que eu escrevi. Então, assim, eu não comecei com a figura paterna, eu comecei com a solidão materna. E eu começo pelo suicídio, eu até me inspirei muito na Mariana Carrara, no Não Fossem as Sílabas de Sábado, que ela também começa com um suicídio e depois ela vai destrinchando isso, né? Eu comecei com um suicídio que na verdade, é uma tragédia que começa muito antes de acontecer e depois eu vou perpassando esse cenário que precedeu e que sucedeu esse suicídio. Suicídio é um tema, eu acho que raro na literatura, no jornalismo, ele é um tabu. Por conta dessa coisa, se você fala de suicídio, você pode estar estimulando, mas eu fiz sobre a outra ótica, né? A ótica das pessoas que ficam. E depois, eu acho que eu quis investigar também essa coisa que a Bell Hooks fala, que sob o manto do amor, sob o manto da família, a gente está escondendo muitas violências, né? E eu acho que isso que é o complicado da cena violenta dentro de casa, que tantas mulheres latino-americanas retratam, e eu achei muito interessante que o André e o Leopoldo me inscreveram nessa tradição, que o complicado dessa violência é que ela é misturada com amor, o complicado dessa ausência é que ela é sempre misturada com amor. Se fosse só violência, seria fácil, mas não é isso, né? Então, eu acho que a figura paterna chega no meu livro a partir da solidão materna. E é interessante porque vai ligar com a próxima pergunta que eu vou fazer. Mas eu queria ler um trechinho do seu livro, que fala muito sobre essa questão da violência, né? Ele não pode mais machucar mais nossos filhos. Um contrassenso, já que estão feridos de morte. Agradeço pelo ato de sanidade súbito. Deixar sua terceira ex-mulher, alvo principal, roxa, mas intacta. Se algo mais acontecesse a ela, não me perdoaria. A violência é uma escalada, a gente sabe. Eu acho interessante que você fala exatamente isso, né? Que a violência ela não aparece assim subitamente, ela vai sendo construída ao longo da narrativa. E não só no seu livro a violência aparece, como no livro de vocês também. Às vezes é uma violência física, às vezes é uma violência verbal, às vezes vocês tratam de assuntos como abuso, né? Ou como machismo, violências paternais muito presentes, mas mesmo não sendo violento fisicamente, há uma violência invisível pelo não dito. Então, eu vejo que vocês trabalham temas que são temas muito sensíveis e que, assim como o suicídio, né, o abuso, o estupro, são assuntos que ainda são muito tabus e muitas vezes abordados de forma muito com clichês. E eu acredito que é responsabilidade também do escritor trabalhar esses assuntos para desmistificar tanto o suicídio quanto o estupro, o abuso, a violência do não dito. E eu queria entender, quando vocês quando vocês começaram a preparar o livro de vocês, se houve algum tipo de estudo,
se é baseado em alguma experiência pessoal, ou se houve uma pesquisa sobre aquele determinado assunto, porque eu acredito que a gente precisa também desmistificar e não alimentar imaginários mais opressores, mais machistas. A gente tem que lutar contra isso. E a literatura é uma ferramenta para que isso seja mudado no imaginário, né? Tanto dos leitores também quanto dos escritores, porque se eu perpetuo essas mesmas violências descritas de uma única forma, todo mundo vai achar que violência é só aquilo. Então, a gente tem, no livro de todos nós, de nós quatro, um tipo de violência muito silenciosa, que está muito ligada a essa escalada que você menciona, né? Então, assim, os personagens eles vão aos poucos sendo atingidos pelo outro, de alguma forma, e ser atingido pelo outro vai reverberar ao longo da existência dos personagens. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses temas considerados tabus e polêmicos, né? Que não são abordados, como suicídio, estupro, violência, o aborto, no caso do meu livro, que também é abordado, de uma forma, como que vocês combatem esses estereótipos como autores, assim? Eu não sei, eu não tive nenhum tipo de preocupação nesse sentido, como eu vou combater. Eu não tinha nenhum objetivo político, né, com o livro, mas tudo que a gente faz acaba sendo político também, e é claro que combater o patriarcado é um grande objetivo nosso como humanidade, né? Mas eu parti de uma experiência pessoal, sim. Eu parti de sentimentos muito pessoais, mas eu não considero meu livro nem de autoficção, eu considero de ficção, porque, embora os sentimentos sejam muito reais, para eu conseguir traduzir esses sentimentos, eu inventei personagens, construí cenas inteiras, contos inteiros que nunca se desenrolaram exatamente dessa maneira, mas eu tinha vontade de traduzir esses sentimentos, né? E a pesquisa, para se chegar aí, os livros vão. Acho que quando você começa a escrever, tudo começa a conspirar, né? Tudo parece que foi feito para. Tudo vai entrando de alguma forma ali na sua escrita. E aí, assim, me caiu nas mãos primeiro o livro da Mariana Carrara, que trata de um suicídio também, do impacto na vida de duas mulheres que ficam. Depois veio O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro, que é um dos poucos livros assim que eu já vi tratando desse tema do suicídio, e eu busquei muitas referências lá, descobri que o Camus já tinha escrito sobre suicídio, e Bell Hooks também, para tratar dessa ligação do amor e da violência, e várias outras autoras, né, contemporâneas, porque eu acho que um ponto importante sobre essa questão da violência é que o próprio silenciamento da violência é mais uma violência. Então, eu acho que eu quis muito. Eu acho que minha posição política é o falar, o próprio falar sobre a violência, sobre os impactos numa família, isso já é política. Eu acho que é assim que a gente vai transformando essas realidades, falando sobre elas. Sobre ser uma autoficção, não é. O meu livro não tem nada referente à minha vida, ou tem tudo, porque no final das contas eu acabei saindo ontem de uma mesa de psicanálise e e eu acho que tem tudo, né? Agora estou pensando nisso. Mas o gatilho
para escrever o livro, foi provavelmente uma situação muito corriqueira e infeliz que ocorre nas escolas. Eu trabalho em escola pública e é muito frequente a gente ter casos de abuso dentro da família. Então, e olha que a gente nem descobre todos, mas não passa um ano, eu já estou há muito tempo lecionando e eu sei que não passou um ano nesse meu tempo de docência sem que soubesse de pelo menos um abuso de uma criança feita por um familiar. Quase sempre é familiar. Então, daí veio o meu o start, o início, para contar essa história dessa família. E, a partir daí, eu quis contar sobre essa questão do patriarcado, que fica muito marcado no livro, de como esse tipo de questão social muito frequente no Brasil, e obviamente também não só, mas como isso, e não tinha talvez um objetivo de combater completamente, mas talvez esmiuçar essa situação familiar e esse patriarcado, essas questões de abuso. E as pesquisas que eu fiz, na verdade, foram pesquisas quase que conscientes, inconscientes, de outros livros que eu li sobre... Me veio agora também, lembrando de um livro de contos do David Foster Wallace, breves entrevistas com homens hediondos, e as entrevistas desses homens, no final das contas, leva a gente a criar um certo asco dessas pessoas, a ponto de, se eu tinha um objetivo com o livro, talvez eu quisesse criar uma situação de asco tão grande em relação a figura, sobretudo, do pai, a ponto de atentar para as pessoas, para que esse tipo de pessoa não permaneça na nossa sociedade. Então, alguns livros, o personagem do filho é um tanto nihilista, e aí é muito uma leitura que eu faço sempre gosto pessoalmente da literatura russa do século XIX, e frequentemente tem um personagem nihilista. Então, essas coisas que foram me trazendo como material de pesquisa para, no final, construir o livro, né? Que é um livro completamente ficcional, ou não, né? O meu atual, esse livro, o mais recente, meu, é Exame de Sangue, né? Que é esse que a gente está tratando aqui, a temática, né? Mas eu peço licença só para relembrar uma questão que aconteceu no lançamento do meu livro anterior, com o João Corrêa Filho, meu editor, que está lá presente, ali tomando café, no Cidade das Estátuas, que o livro está aí também, e que é o seguinte, o João me falou assim: Márcio, depois, né, de ter avaliado o livro, etc. e tal, você é um homem branco, né, e que conseguiu passar quase ileso, né, no seu texto pela questão de preconceitos raciais, principalmente, né, por isso que eu estou falando que eu sou um homem branco, né, e você conseguiu passar sem grandes traumas, né? Sem levar desnecessariamente preconceitos, porque muitas vezes o preconceito é do personagem, aí você não tem o que fazer, né? E então o João estava comentando esse aspecto, né? De você conseguir, né, escrever sem essa carga que geralmente nós trazemos, né, da nossa formação. Eu já tenho 61 anos. Então, o que acontece? Eu acabo sendo de uma geração que veio crescendo dentro de parâmetros que hoje eu considero inadequados, né? Ofensivos e completamente fora do que a gente espera de uma sociedade, né? Fora daquilo que a gente espera do ser humano, em termos de preconceito. Eu já escrevi sobre isso, eu já fui, de certa forma, preconceituoso, racista, homofóbico e etc. e tal. Eu acho que é uma passagem,
né, que ouve e que aí eu falei para o João que o meu objetivo de vida é estar dia a dia, né, constantemente me tornando uma pessoa melhor, né? E eu acho que isso se reflete também na minha literatura, nesse aspecto, né, de você buscar ser natural, né? Eu não procuro não ficar forçando conceitos, né, na minha escrita, né? Porque eu acho que quando você trata de violência, das violências, né, conforme a gente disse, aborto, estupro, violência física, etc. e tal, na literatura, eu acho que tem que ser uma coisa que flui de maneira, né, a que chegue ao leitor sem ser uma forçação de barra, né? É que você possa levar o leitor aquilo que fique no inconsciente, que permaneça com ele no sentido de que ele que tem que tomar, né, essa decisão, aliás, de se está certo, se está errado, e por aí afora. Então, o que acontece? Quando, no meu livro novo, O Exame de Sangue, eu trato de alguns temas, né, que é o suicídio, que é o estupro também, mas são situações em que elas se encaixam ali na narrativa de uma maneira que você eu não estou discutindo, né, essa questão propriamente dita. Eu não estou discutindo o estupro, não estou discutindo as violências de uma maneira que eu apresente argumentos, né? Não é esse o objetivo, né? Então, a ficção, ela muitas vezes vai passar quase que, digamos assim, batida, né, por esses assuntos que são delicados, né, e que a gente está aí fora combatendo todos os dias, não só aí fora, mas dentro de nós mesmos, né? Principalmente nós que somos homens, né, que temos essa propensão, digamos assim, à violência, né? Eu nunca fui violento fisicamente, mas eu tenho consciência que em vários momentos da minha vida, como eu disse lá atrás, eu devo ter cometido violências psicológicas, né, contra alguém, né? Então, essa consciência, né, de você ter realmente enfrentado situações em que hoje você mesmo vê que são absolutamente condenáveis, né, que são absolutamente cruéis, digamos assim, né, e que isso, como eu disse, você tenta ser uma pessoa melhor, você procura melhorar. No entanto, isso não vai ser apagado da sua vida, né? Tudo aquilo que rolou está lá fixado num determinado momento da história, né, da sua história, né? Então, isso não dá para se apagar, né? Então, você procura, dali em diante, corrigir, né, esse percurso. Muitas vezes acaba sendo até impossível, né? Eu até narro nesse novo livro, No Exame de Sangue, né, uma passagem que, quando eu tinha saído da adolescência, digamos assim, a gente estava numa festa, isso lá nos anos 80, fim dos anos 80, nós estávamos numa festa, tinha uma namorada, e a gente tinha tomado umas a mais, estávamos próximo ao carro de um amigo meu, e esse amigo meu tinha um revólver, o pai dele, ele estava com o carro do pai, e o pai dele tinha um revólver no porta-luva do carro. E, quer dizer, aí fomos lá, pegamos o revólver, olha, não sei o quê, e naquela brincadeira ali e tal, que é absurda, eu sei, né? Aí eu fiz assim na minha namorada, com o revólver, né, brincando, porque ele tinha falado, esse meu amigo, que o revólver estava descarregado. Não, meu pai só deixa o revólver, ele está descarregado. Aí eu virei o revólver para o chão, puxei o gatilho assim e estourei a sarjeta aquilo. Acho que foi uma mudança assim de crucial. Acho que ali eu, sabe, me transformei numa outra pessoa a partir dali. Então, por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque nós não podemos fugir, né, ao nosso passado, ao que nós fomos, né? Nós não podemos fugir daquilo que nós cometemos. Eu acho que nós só vamos melhorar, e repito, eu, homem branco, né, preciso ter essa consciência, né? Preciso ter essa consciência dos meus erros, porque, com certeza, eu cometi mais erros do que homens pretos, né?
porque que sempre foram praticamente vítimas, né, de uma situação abrangente que não cabe aqui, eu acho, discutirmos agora. Mas, então, essa colocação de que você precisa ter consciência daquilo que você foi, saber que aquilo não vai ser apagado, mas que você pode, sim, melhorar, num determinado sentido, sua vida a partir dali, a partir dessa consciência. Então, quando eu escrevo, né, eu não me preocupo em desviar de preconceitos ou desviar de racismos e etc. e tal. Por quê? Porque eu acho que eu já ultrapassei certas fases e eu já hoje sou uma pessoa melhor do que aquela que eu fui lá atrás. Porém, isso se reflete na literatura. Embora eu ser uma pessoa melhor do que eu fui lá atrás não seja grande coisa, eu também tenho consciência disso. Mas eu quero, sim, continuar. E é isso que me leva também a continuar no mundo, né, desse sonho da literatura, que é algo que realmente nos melhora. Assim, quando eu fiz a pergunta, eu estava pensando nos personagens mesmo, não na questão do escritor, assim, porque eu acredito muito que repetir o que foi vivido lá atrás, muitas vezes para o leitor é perigoso nesse sentido, sabe? De dar, como eu vou dizer, carga para repetir ações, entendeu? Mas quando você pega esse personagem e coloca ele dentro de uma ambientação que tem um porquê, eu acho que aí faz sentido. Então, assim, por isso que eu estava perguntando essa questão das violências e se houve algum tipo de pesquisa ou de vivência. No seu caso, seriam vivências, né? Então, tá. E aí, passando, eu queria ler um pedacinho do seu livro, que fala um pouco sobre a fragmentação que eu encontro também nos nossos livros, assim, de todos. Mas aí eu queria ler um pedacinho. O homem deu um passo em minha direção, mas agora olhava para os eucaliptos. Seu perfil revelou-se por um segundo quando um último fiapo do luar afagou seu rosto e perdeu-se por trás da casa, sobre o lado oposto do telhado lombo. E ele podia ser tantos que nem sei. O velho demoníaco estava ali naquele ínfimo instante. O homem alto e fino como uma caneta. O das nádegas peludas, o filho atlético da velha cega, qualquer um, meu pai. Quem assegura a conclusão é quem conta, a seu modo e jeito, disse. Eu acho interessante que tanto o exame de sangue, quando desaviso, quando eu não disse, eles vão lidar com fragmentações e essas fragmentações vão conduzir à leitura, de certa forma, né? Você tem, por exemplo, no seu livro, também parecido no meu, esse vai e vem das memórias. Então, assim, a gente pega algo do passado e o que está do passado também vai reverberar no presente. Seu livro fala sobre uma mulher chamada Tulipa, é sobre um filho barra amante, é sobre o pai, é sobre o ato de escrever. Então, assim, esses fragmentos que vão construindo a narrativa, né? O da Lara e do Roberto falam muito sobre perspectivas diferentes, né? Vocês têm o ponto de vista do pai, daquele que pratica violência, pai barra marido, né? O da filha, o do filho, o da mãe. Então, a gente tem o quê? É como se vocês, a meu ver, tá? É como se vocês estivessem costurando esses pedaços de famílias na vida da gente leitor também, sabe? E aí eu queria entender um pouquinho como é que vocês decidiram construir essa narrativa. Por que eu vejo como uma colcha de retalhos? Por que vocês optaram por algo que não é cronológico, pelo não linear? Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Tá bom? Bom, agora eu vou começar. Com licença, começar. Assim, eu sou jornalista, né, de formação, então, quando eu comecei a ler, para dizer a verdade, já velho no sentido de leitor, né? Eu fui casado durante 18 anos com uma pessoa que lia muito, que era tipo rato de biblioteca, né? Como a gente diz, né?
E eu lia na minha infância, na minha adolescência, porque na minha família não há o hábito de leitura, né? Então eu lia o que a escola recomendava, o que a escola, naquela época, praticamente determinava, né? Então, a minha leitura de adolescência foi mais no sentido de escola, né, dos livros escolares. Naquela época ainda existia um pouco de literatura, hoje, infelizmente, isso está bem, não existe mais a disciplina em muitas escolas, né? Então, eu comecei tarde a ser leitor de verdade, tipo, com 20 e poucos anos, eu me casei, 26, 27 anos, e aí, sendo influenciado pela minha ex-mulher, eu acabei virando um leitor, e a partir daí, houve ali uma conjunção de aspectos que me levaram, né, a começar a escrever, né? Então, quando eu comecei a escrever, né, eu não tinha ainda, eu não planejei ser escritor, né? Tipo, tem gente que com, sei lá, eu participei de várias, participei não, perdão, assisti, né, muitas mesas aí no decorrer e tal, e eu vi muitas pessoas falando que de 5 anos já escreviam contos, né? Eu não, eu comecei muito tarde, eu era jornalista, eu escrevia textos jornalísticos, né? Então, quando eu comecei a escrever literatura, eu não tinha um plano, né, de continuar escrevendo. Eu recebi, me foi contado um caso, que é o meu primeiro livro, e a partir desse caso eu fiz o livro, que é o Parabala. Então, aí eu não tinha noção que depois eu continuaria, e acabei continuando, né? Então, não houve esse planejamento. E eu não, quando eu começo a escrever, e talvez eu estou dizendo isso porque talvez isso tenha influenciado o meu modo de escrever, né? Eu não consigo também, na literatura, ao escrever, ao começar a escrever um livro, eu não consigo fazer um método, ter uma metodologia, fazer um rascunho inicial com todos os aspectos que eu vou traçar, né? Tem muita gente que faz isso. Eu acho que até deve ser o correto, não sei. Então, eu começo a escrever, como eu disse há pouco também, eu tenho vários livros lá começados e que não foram para frente, então rasgo, jogo fora, engaveto, né? Então, eu vou experimentando a cada novo livro, é uma experiência nova para mim. E eu não consigo fazer esse planejamento da escrita, né? Então, eu não sei como eu escrevo desse modo, não sei te explicar, né? Mas essa fragmentação a qual você se referiu, né? Eu vou adiante, eu começo com uma certa ideia, e essa certa ideia geralmente surge de necessidades que eu também não sei explicar, não cheguei lá ainda, mas eu acho que é uma necessidade assim como, por que você escreve? Porque é a mesma coisa que você fazer uma pergunta assim, por que você come? Por que você bebe água? Né? É uma necessidade e que eu não sei responder ainda o porquê disso. Acho até que se eu encontrar o porquê disso um dia, também vou parar de escrever, porque vai perder um pouco o sentido, né? A graça da coisa. Então, eu não tenho ideia de como eu vou adiante sem essa metodologia, e isso eu discuto também no exame de sangue, que falo sobre essa questão de às vezes, estar lá na frente do livro e falar, poxa, isso não vai virar nada, eu vou ter que voltar, e para voltar vou ter que reconstruir tudo, aí já fica uma coisa que, para mim, já não é mais natural. Eu gosto de começar em uma toada, assim, às vezes teve livro que eu demorei 5, 6 anos para escrever, teve outros que eu demorei, um livro, por exemplo, demorei 40 dias, foi uma fúria, assim, né? Então, eu não sei explicar essa questão da fragmentação, não sei explicar esse vai e vem, eu acho que até por causa dessa falta de um método, né? Eu sou um escritor que não estudou letras, não estudou, não fiz literatura, né? Como ciência, como disciplina, então eu sou jornalista e eu acabei entrando nesse mundo aí, e acabei ficando, né? Foi mais ou menos isso.
Bom, eu também não planejei escrever dessa forma. Isso não foi um livro que começou com um planejamento. Como eu disse, eu fui escrevendo baseada nas minhas angústias, nos mistérios que me interrogavam, e fui passeando por diferentes caminhos. Primeiro, a devastação, né, dessa família, não só pelo suicídio, mas antes por uma situação de vício, de adoecimento mental, os impactos disso. Então, primeiro veio isso, depois eu comecei a ter um questionamento justamente sobre esse silenciamento. Por que que a gente cala, principalmente nós mulheres, né? Estamos há quantos séculos assim nos calando sobre as tragédias que acontecem nas nossas famílias e e aí vem alguns contos que interrogam esse silenciamento, como que esse silenciamento se constrói. E eu acho que na parte do livro, tem essa tentativa de reconstrução, como que a reconstrução acontece depois da devastação, que acontece por meio das frestas, né. Assim, aí no final do livro eu tento fazer, assim, eh passar mais pelas relações contemporâneas, que são muito menos um conto de fadas do que um conto de falhas, né. Então, eh, mas essa costura toda, ela veio só posteriormente. Os contos não foram escritos nessa ordem, mas, depois do livro pronto, o meu livro passou por uma leitura crítica da Carla Kinzo, uma escritora que eu admiro, gosto, e e ela me ajudou a construir essa linha, já juntar esses fragmentos numa linha. E a linha que eu quis construir é uma linha que parte justamente da devastação à reconstrução, da culpa, do medo, porque o suicídio envolve muita culpa, né, eu acho, de quem fica, da culpa, do medo, a investigação sobre o silenciamento, até a reconstrução, uma linha que vai, da culpa ao desejo, talvez, né, o desejo, eh, que no livro, no final, vira uma discussão sobre o desejo mesmo nas relações, mas que é também o desejo que se manifesta de outras formas, o desejo que é o próprio desejo de, construir um livro, o próprio desejo de virar escritora, né. Então eu construí essa linha para juntar essa escrita fragmentada. Eu iniciei dizendo que não tinha nenhuma programação, projeto do livro, mas quando eu decidi escrever como romance, eu comecei a pensar um pouco nessa estrutura, eh, e e eu acho que eu busquei uma coisa que me fascina, que é ver algo, uma realidade, uma situação, umas circunstâncias a partir de diferentes perspectivas. Porque da mesma e como eu decidi escrever o livro em primeira pessoa, 4 personagens falando em primeira pessoa, eu imaginei que, ao mesmo tempo que o personagem se revela na sua fala, ele também revela sobre o outro dentro da família. E me pareceu que eu ia conseguir transformar, trazer uma família ficcional, mas trazer com que houvesse uma verossimilhança interna do livro, fazer com que a família fosse o mais verossímil possível, a partir do momento que eu trouxesse diferentes perspectivas, muitas vezes de uma mesma situação, de um mesmo fato, de uma mesma realidade que ocorreu nessa família. Então, eu construí todo o livro a partir disso. A princípio, até tensionava relatar mais fatos vistos por diferentes ângulos. Não fiz tanto isso, mas algumas situações mais drásticas
que são situações mais graves dentro do livro, eu quis fazer com que os diferentes personagens tivessem o seu olhar, né? Ainda que alguns não tenham presenciado. Então, por exemplo, a situação, bom, não é nem um spoiler do livro, porque o livro já começa dizendo que é sobre um abuso, mas a perspectiva da filha abusada, a perspectiva do pai, a perspectiva da mãe que não esteve, não presenciou, mas ela percebeu a partir de relatos da filha como foi essa questão da violência, a perspectiva do filho. Então, tudo isso ia conjugar para trazer essa verossimilhança da família e trazer também uma perspectiva mais amena, menos amena, mais contundente sobre todas essas coisas que aconteceram dentro dessa casa. Então, essa foi o meu planejamento do livro, que não foi de início, mas que ao longo da escrita foi sendo determinante. Obrigada. Então, eu queria ler também um pedacinho do meu livro para vocês conhecerem. Como eu falei, assim, eu acredito que os nossos 4 livros, eles falam muito entre si em determinados aspectos, tanto da questão de estrutura, como das violências não ditas, porque, por mais que você não tenha um pai que te batesse, né, mas você tem uma violência entre linhas, assim. Então, eu queria ler um pedacinho também para vocês conhecerem. Eu e meu pai temos uma vida de silêncios preenchidos. Nessas horas, tudo parece evocar nossos segredos. Ele espera agitação, eu, observação sonora. O mundo a rodar com gravidade. Todos nós equilibrados em um planeta de pássaros e suas revoadas. Me perco na salinidade da minha boca, nesse zum 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 de aves lá fora que insisto em notar, mesmo que entre nós exista o vácuo. Mas ele também olha para cima, e ficamos os dois mudos, discretos, em reticência, porque volto ao quintal e fico apenas com a cabeça para cima, querendo atingir o céu na ponta dos pés. Eu acho interessante que o que a Lara falou também antes, que essas violências elas estão muito próximas com o amor, né? Então, assim, com esses laços afetivos. Então, é muito difícil romper com eles, porque a gente tem esses laços, né? E eu vejo que nas nossas narrativas a gente tem muitos silenciamentos e os não ditos, apesar de ter muitos personagens que falam muito, né? Mas eu vejo que existe muita violência nesse não dito também. E eu queria entender com vocês o que incomoda vocês e que reverbera nessa construção do não dito dentro da narrativa, sabe? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem esses fragmentos, esses silenciamentos, tem muita fala. Mas e nas entrelinhas, assim, o que vocês acham que incomoda vocês, que vocês jogam nas entrelinhas dentro da narrativa? Como eu disse, né, o meu livro não é só sobre a questão da paternidade, né, dessa relação turbulenta, etc. e tal. Ele tem ali várias outras vertentes, sendo talvez a principal essa discussão sobre o próprio romance, né, essa discussão sobre a criação do próprio romance, né. Mas, realmente, na questão da relação paterna, que está também como uma das principais linhas do romance, é que isso fica mais acentuado, né? Essa coisa do não dito, né? E o porquê você busca, né? Eu busco, como eu disse, essas explicações, né? Para mim mesmo, né? Sobre por que essa relação foi tão turbulenta, foi tão sim, não é. Meu pai era um cara, por exemplo, que eu sentia que ele tinha emoções, né? Ele era um pequeno lavrador, né? E ele tinha, sim, eu via os olhos dele muitas vezes marejados, com situações comoventes e etc. e tal. Só que havia essa dificuldade de transportar isso para o dia a dia dos filhos, né? E isso acaba sendo, acho que
para uma criança, né, para um adolescente, acaba sendo algo muito forte, né, algo muito marcante, né? Essa dificuldade, né, porque entra, como vocês disseram, essa relação afetiva, né, e por mais que seu pai não atenda às suas expectativas, né, você tem essa relação de amor por ele, né? Então, eu também me pergunto, né, e isso está também no livro, né, discuto isso, né, com os personagens, no sentido de que não é apenas as expectativas que eu tinha, o que eu tenho hoje em relação a ele lá no passado, não é só ele que não atendeu as minhas expectativas. Eu também falo disso, né, que talvez eu também não tenha atendido as expectativas dele, né? Então, não posso crucificá-lo também no sentido de que ele é o único culpado por uma relação turbulenta. E também coloco no livro a partir do momento em que ele morre, né? Foi um momento assim que ele estava no hospital, já para morrer mesmo, e naquele momento que ele estava morrendo, mas já morrendo mesmo, últimos momentos assim, eu lembro que ele teve uma bruta hemorragia, os enfermeiros ali limpando tudo aquilo e tal. E aí eu coloquei, pela primeira vez na vida, eu coloquei a mão sobre a testa dele assim, fiquei fazendo carinho na cabeça dele, e ele me olhou. Então ele me olhou e ficou me olhando e morreu me olhando. Então eu tenho isso como uma marca, né, que talvez seja até por isso que eu fiquei tão, digamos assim, obsessivo na busca por uma resposta que eu não encontrei, como eu disse, e talvez não encontre. Então, eu acho que talvez isso explique também essa coisa do não dito, né? Porque muitas vezes não dá para dizer mesmo. Enquanto você perguntava, eu fiquei pensando no próprio título do meu livro, né? Eu não disse. Eu não disse, mas agora eu estou dizendo tudo, né? E não à toa eu termino com um conto, com um terapeuta de casal, com tudo sendo dito tintim por tintim. Eu acho que o principal incômodo é essa impossibilidade de dizer. Eu fiquei me lembrando também, não sei se vocês viram a série Adolescência, que tem um momento da série em que o pai daquele menino está assim, prestes a ter uma explosão e a mãe está se equilibrando, tentando acalmar tudo, fazer com que aquela situação não se transforme numa situação de violência. E esse foi um sentimento que eu vivi muito na minha vida, me sentindo sendo essa mãe carregando essa bandeja cheia de violências prestes a explodir e tentando manejar isso, né? E no livro é isso, não vou manejar, mas não foi fácil dizer, porque como essa situação do suicídio foi realmente uma situação que o pai dos meus filhos realmente se matou, os meus filhos também ficaram muito assim, mãe, mas se você está partindo de um fato real, todo mundo vai achar que tudo que está escrito nesse livro é real. Tinha muito essa preocupação com o olhar dos outros. Eles falaram, não é possível que você vai publicar esse livro. E eu até dedico o livro a eles. A dedicatória do livro é para Gabriel e Liz. E isso também eles falaram, mas como assim? Você está escrevendo um livro que trata do suicídio do nosso pai, da violência que atingiu todo mundo, e é dedicado a eles, porque eu acho que agora vocês vão partir daí, já com as coisas ditas, entendeu? Eu acho que o principal incômodo é a incapacidade, a impossibilidade de dizer tantas coisas que se interpõem
no caminho para que a gente possa dizer o olhar do outro, o que vão pensar, né? Acho que é por aí. Estou esperando alguma crítica sobre o livro para me dizer o que não foi dito. Bom, eu tive alguns retornos de leitores, e uma questão que chamou a atenção foi não ter nomeado os personagens principais. E aí eles me disseram: interessante você ter escolhido isso, porque assim indica que isso não é uma família específica, mas qualquer família. Então, eu considero que isso é uma questão não dita no livro, que me apareceu depois, por conta de um leitor. E eu estou pensando um pouco nisso agora, e algo que perpassa todo o livro é a questão do desejo sexual nos diferentes personagens, e talvez, sem cada um deles falar exatamente sobre isso, sobre esmiuçar melhor essa questão do desejo sexual, eu acho que é algo que talvez pudesse ser uma linha condutora, e talvez a principal questão que fez desestruturar a família, né? A partir do pai, e depois também tem uma certa questão com o filho, e eu acho que a única que consegue, de certa maneira, atravessar essa questão é a própria filha, e que até uma certa ironia. E então esse não dito talvez seja pensar um pouquinho de como essas tensões sexuais, esse desejo latente, sobretudo nos homens, acabou desestruturando toda a família. Gostaria de agradecer, então. Vocês têm mais alguma coisa que gostariam de falar? Alguma agenda? Porque eu queria abrir para a plateia perguntar. Não, acho que tranquilo, quem quiser. Alguém gostaria? Vocês também, né? Perdão. O livro da Lara, do Roberto, da Rani e do Márcio, né? Estão aí, então, para quem quiser, né? E é isso, agradecer aos heróicos aí que acordaram cedo, né? Basicamente isso. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Lara, você já disse. Mas, assim, eu fiquei com vontade de talvez sublinhar um pouquinho mais. Tá bem explícito, na verdade, porque é tão bonito isso, tão valioso. Para mim é muito valioso, imagino para muita gente que lê e que está aqui presente, a relação da reconstrução, como você nomeia, com dizer. Né? Essa relação que você faz dizendo, mas também não dizendo, e acrescenta ao mundo. Se você pudesse mais uma palavrinha sobre isso. Obrigada pela pergunta, Gabriela. Eu disse aqui mais cedo que eu fiquei surpreendida. Primeiro, eu fiquei surpreendida e, ao mesmo tempo, eu gostei muito quando meus editores me inscreveram, ao fazer a sinopse do meu livro, nessa esteira da literatura de mulheres latino-americanas que estão dizendo, né? E porque é curioso isso, porque, embora eu tenha me baseado em experiências reais, eu acho que eu não tinha dito ainda a palavra violência até depois desse livro ter sido escrito e eles nomearem como violência,
e me inscreverem nessa tradição de mulheres que escrevem sobre uma espécie de horror, às vezes isso chega ao limite do exagero, fazendo um horror mesmo, desse horror que acontece dentro de casa, que ele não é dito justamente por isso, né? Por vir entrelaçado ao amor, por medo das represálias. Então, eu acho que a gente está transformando realidades mesmo, dizendo, e eu acho muito interessante que tem cada vez mais uma demanda mesmo por isso, né? Tem uma demanda por essa literatura latino-americana que fala do horror que são os homens latino-americanos, e na qual a gente muitas vezes se viu apartado dessa realidade, não se inscrevendo nessa realidade latino-americana, mas agora cada vez mais assim as mulheres brasileiras também, eu acho, estão fazendo esse tipo de literatura também, e eu acho que é a única forma mesmo da gente transformar essa realidade do silenciamento das mulheres, e é muito bom que isso esteja acontecendo. Alguma outra pergunta? Eu queria que vocês repetissem os nomes dos livros, gente, porque eu já me perdi. E eu achei engraçado que o teu livro, eu estou escrevendo um romance, está bem cru ainda, vou ser sincera, está bem primeira versão assim, ainda não está legal. E é engraçado que foi a mesma ideia, assim, são 3 personagens, no meu caso mulheres, e cada uma narrando sobre o ponto de vista dela. Eu falei, gente, e não tem nome também. Espero, vamos ver se dá, vamos ver se sai. O meu se chama Ainda Me Faltam Dias, está ali na Cachalote. Exame de Sangue, está ali na Mira e Veja. Desaviso, está aqui na Reformatório. O meu é esse, Eu Não Disse, está aqui na Cachalote. É isso, gente. Obrigada, viu, pela presença de todos. Foi ótimo.